Fala aí pessoal, Matheus aqui da MS. Bom, depois daquele vídeo que eu mostrei para vocês como o SQL Map funciona por debaixo dos panos ali, a quantidade de tráfego que ele causa, a quantidade de requisições que ele envia. Alguns pediram aí para eu mostrar a fundo como ele funciona, como é feito para um site ser invadido ou para um banco ser invadido, e eu pensei em mostrar para vocês aqui como uma injeção é feita, como o SQL Injection em si é feito de forma manual, sem que você só colhe a URL em um programa e ele faça o trabalho sozinho. Então eu vou usar a mesma plataforma aqui do vídeo anterior, aqui com esse parâmetro catch, que ele é um parâmetro get que está vulnerável. Colocando aqui a aspa simples, a gente já vê que ele tem um erro de sintaxe aqui no banco de dados. Então a gente vai começar a executar os comandos para checar quantas colunas existem aqui no banco de dados, por exemplo, começando a exploração. Então a gente pode dar o comando, por exemplo, order by, e ele vai ordenar as colunas. Então order by 1 ele ordena, então vamos tentar um order by 5, ele foi. Um order by 9 foi. Um order by 12 deu erro. E ele diz aqui que o array ele interpretaria esse primeiro parâmetro para ser booleano, certo? E mostra aqui que é na linha 74 do arquivo php list products em hj var www, que é o diretório do arquivo. Então se a gente colocar 11, ele retorna de novo os resultados. Então a gente sabe que ele tem 11 colunas, certo? Então eu vou deixar aqui. A gente já sabe que ele tem 11 colunas. Então vamos continuar aqui. A gente pode usar também o Union Select. Então a gente pode colocar 1 e ele vai mostrar aqui que o Select tem um número diferente de colunas. Então vamos tentar 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele mostra, certo? Se eu tirar o 11 e parar no 10, ele continua mostrando o erro, correto? A gente já sabe que são 11 colunas. Então tá aí. Vou ir escrevendo aqui para vocês. A gente usa o order by ou o union select, né? Aqui com vírgula, ou order by x. Então a gente sabe que ele tem 11 colunas, certo? Então vamos fazer o seguinte, aqui no parâmetro, vamos colocar -1, e ele não vai mostrar mais os resultados, ele vai mostrar apenas o banco em si. Então ele aparece aqui o número 11, o número 7, esse número 2 e esse número 9. Deixa eu cancelar aqui. Então agora a gente começa a verificar quais dessas colunas a gente pode usar, certo? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, vamos ir aqui no 7, que ele já está sendo exibido, vamos colocar um A. E vamos ver se ele reflete. E ele deu erro. Então não. Então vamos tentar. Na verdade eu teria que colocar entre aspas, né? Vamos tentar ele entre aspas aqui. Então funcionou, ele refletiu aqui. Então a gente pode separar aqui a coluna 7. Vamos tentar a coluna 2. A 2. Aqui entre aspas simples, novamente, A. Ele reflete. Então a coluna 2, a 7, a 11 provavelmente também. Então vamos colocar da seguinte forma: A, B, a próxima é a 9, vamos colocar C, e a 11 vamos colocar D.
certo? Então não funcionou. Então vamos tentar só o 9. Vamos tentar aqui C. Então o 9 também. Agora a 11. D. Funcionou também. Então a 11. Então a gente sabe que a gente tem 4 colunas aqui que a gente pode tentar explorar, certo? Então agora a gente pode começar a enviar comando para buscar informações interagindo com o banco e refletindo as informações. Então vamos tentar usar o 2, por exemplo. Aqui ao invés de dar um A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um version. Acho que pode ser sem aspas. Isso. Então a gente vê aqui, a gente já pode começar a coletar que o SO que está rodando ali é um Ubuntu da versão 10.04.1, certo? Ou 5.1.73. Eu não sei qual é o número do kernel, qual é o número do sistema. Isso a gente pode pesquisar com mais detalhes depois. Então a gente já sabe ali a versão do sistema que está rodando, certo? Então vamos ver aqui no parâmetro set. Vamos testar o database. E vamos ver o que ele retorna. Beleza, deu erro, então vamos seguir. Agora a gente pode ver como a gente faz para retornar as informações do próprio banco, sendo que eu não sei o nome das colunas, das tabelas e tal. No SQLMap ele já retornou pra gente o nome das colunas, retornou tudo bonitinho, a gente não precisou ter o trabalho, certo? Por padrão, todo banco de dados tem o Information Schema, que é onde ele lista tudo o que contém, assim como eu mostrei no último vídeo. Então a gente pode tentar aqui usar, vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo em ordem aqui. Vamos deixar aqui como 7, como 9 e como 11, para ficar mais fácil aqui de visualizar. E aqui ao invés de version, eu vou colocar schema name. E aqui por último, vou colocar from information schema.schemata. Seria o comando aí padronizado para retornar. Certo, então usando aqui o Information Schema, ele retorna aqui para a gente num parâmetro o Information Schema em si, e ele mostra então os bancos de dados que a gente tem, que é o Information Schema, né? São ali o Information Schema e o AquArt, assim como a gente viu no próprio SQLMap aquela vez, correto? Então agora a gente começa a explorar. A gente pode, ao invés de schema name, a gente pode pedir aqui o nome da tabela, né, usando table name, e ao invés de information schema, a gente pode pedir o tables, certo? Ele retorna aqui várias e várias tabelas, muitas e muitas tabelas. Isso aqui ele mostra tanto do Information Schema como do AquArt. Então, como eu faço para filtrar? O Information Schema sempre vai poluir, né, o que vier para você, porque você não quer o que está ali, você quer o que está no próprio banco de dados. Né, nesse banco do Information Schema, ele vem apenas o padrão, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter o table name from information schema tables, e a gente vai colocar where, então onde o table schema é igual, a gente quer o AquArt, certo? E a gente vai retornar apenas as tabelas do banco AquArt. E assim a gente vai enumerando tudo que a gente quer, o que a gente precisa, e vai filtrando cada vez mais as informações do banco. E aí ele retorna aqui algumas tabelas.
Então vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela users. A gente poderia copiar, eu vou pegar apenas a users, certo? Vou deixar aqui formatadinho. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar aqui o end table name e a gente vai botar a tabela que a gente quer, no caso é a users, e vai esperar ele retornar de novo. Então aqui agora, para a gente pegar a próxima coluna dentro dessa tabela, a gente vai tirar o table name e vai usar o column name from information schema columns where table schema acquired, certo? E a gente vai querer end table name users, certo? Então a gente está usando aqui, está pedindo do banco acquired, da tabela users, as próximas informações que podem conter no banco, e vai esperar ele retornar de novo. E aqui ele retorna para a gente as informações que tem na tabela users. Então aqui agora vamos supor que a gente quer o uname, o pass, né, o usuário, a senha. Vamos pegar só o usuário e senha primeiro. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar agora, a gente pode apagar tudo isso aqui. Vamos vir aqui, ao invés de dar um column name para puxar os nomes, eu vou botar aqui vou colocar uname, certo? E vou colocar aqui um from users, né? Ou eu poderia colocar já concatenado, usando aqui o concat, colocar assim, uname. Aí eu posso usar aqui a vírgula, aí aspas simples, ponto e vírgula, aspas simples e vírgula, e pass, por exemplo, para pegar o usuário e a senha lá do users. E ele vai trazer aqui teste o usuário e teste a senha. Ou a gente poderia pegar, por exemplo, seria aqui mesmo. Ao invés de pegar uname e pass, a gente pode pegar e-mail e phone, por exemplo. A gente vem e-mail e phone. E ele vai retornar também. Aqui no caso ele não retornou, não deve ter nada escrito lá dentro. Mas isso é basicamente como você faz uma exploração manual de SQL, certo? Se caso algum dia você se deparar com uma falha SQL e você não quiser floodar o banco de dados com tanta requisição, você pode fazer isso aqui aos poucos, certo? Você pode explorar o banco aos poucos, porque uma requisição no meio ali de várias que o site recebe ali por dia, o cara não vai perceber o log, não vai acusar nada, porque não tem nada de suspeito ali, a não ser que a aplicação já tenha algum tipo de proteção. Mas se ela tiver uma proteção, é muito pouco provável que ela vá ter uma vulnerabilidade simples, né, como uma injeção de SQL. Geralmente os sites que têm esse tipo de falha já são sites mal programados, sites ou mal programados por ter pago um programador que não era tão bom, ou por ter um orçamento baixo e o cara faz o negócio ali de qualquer jeito. Mas geralmente o site que vai ter essa vulnerabilidade não vai ter nenhum sistema de proteção. O cara não vai investir em um sistema de proteção se o cara não investiu nem no desenvolvimento do site, certo? Mas isso aqui é uma forma de pelo menos você diminuir o ruído que vai causar no alvo, certo? E conseguir a mesma informação que você conseguiria com SQL Map. Porém, dá um pouco mais de trabalho, né? Você tem que saber ali concatenar certinho, você tem que fazer a leitura de tudo, enquanto o SQL Map já devolve tudo formatadinho, bonitinho. Mas eu creio que vale muito mais a pena fazer essa exploração manual, aprender essa exploração manual. Isso mostra mais a fundo para vocês como funciona. Isso dá um exemplo bom.
mais a fundo do que está acontecendo, como o programa faz para pedir as informações. Ele não só faz uma mágica e retorna tudo que está dentro do banco. Ele pede, conforme aquelas requisições que ele faz, ele vai puxando uma informação, puxando outra. No final ele só formata tudo e encaixa ali no layout, certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu quero mostrar mais vulnerabilidades a fundo para vocês. Estou programando aqui também fazer um laboratório para vocês da página, botar um grupo do Telegram ali para o pessoal começar a resolver, começar a praticar, certo? Então até mais, pessoal.